Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro o Evangelho de hoje ensina. Eu quero convidar você, já no início desse vídeo, a curtir, comentar, compartilhar, fazer essa palavra chegar a mais e mais corações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. Nós vamos ler todo o texto. Vamos acompanhar. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Ele é Jesus. Eu creio que todos nós já devemos ter escutado esse trecho do Evangelho, conhecido como a tempestade acalmada. Jesus que está com seus discípulos no mar, que está ali descansando, o cansaço da missão. Jesus aproveita a travessia para poder descansar. Eu queria aqui partilhar uma experiência que eu vivi quando eu estive na Terra Santa. E nós temos lá, dentro do percurso turístico, exatamente um passeio de barco. Certamente não era um barco tão moderno como é o de hoje. O barco dos discípulos aqui. Mas eu lembro que, naquele dia que a gente foi fazer o passeio de barco, pelo Mar da Galileia, eu estava tão cansado, gente. Nossa Senhora. A gente tinha caminhado tanto, a gente tinha visitado tanta igreja, tanto local. E eu me lembro que eu fiquei ali na proa, sentadinho, e fechei os olhos, e aquele movimento do barco, o vento no meu rosto, eu comecei a cochilar. Alguém até tirou uma foto depois. E eu provei um pouco disso aqui que Jesus provou. Exatamente ali no Mar da Galileia, não era noite, era dia, mas a situação era a mesma, né? No barco ali dormindo. E aí, eu volto aqui para o Evangelho. Começou uma grande tempestade. Os ventos eram contrários, a situação ficou verdadeiramente complicada, difícil. E aí os discípulos se desesperam. Mesmo Pedro, que era pescador, Tiago, João e André. Eles entendiam de barco, eles entendiam de mar, eles entendiam de vento. Mas eles fizeram o quê? E além de entenderem, eles estavam ali com o Filho de Deus, com o Messias esperado. Aquele que eles tinham escutado tanto, suas pregações, visto os seus milagres, mas o que eles fizeram? Se desesperaram. E foram lá, acordaram Jesus aos berros e disseram: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus olha para eles, primeiramente, são homens fracos na fé, e depois acalma o mar. Gente, o mar é reflexo da nossa vida. Nossa vida não é sempre tranquila. O mar, ele é assim, uma hora ele está tranquilo, as ondas calmas, maré baixa.
Tá azulzinho, tá verdinho. Mas tem hora que as ondas ficam altas, o mar fica preto, as ondas ficam fortes. E aí, diante de uma situação como essa, o que a gente tende a fazer? A gente tende a esquecer que Jesus está no barco com a gente. Porque esse barco aqui simboliza a igreja, mas simboliza também o barco da nossa vida. E Jesus, mesmo que pareça não estar se importando, pareça não estar escutando, mas Ele está escutando, Ele está na barca com a gente. Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que eu gosto muito. Doutora da igreja, ela dizia: eu não vou me perturbar, eu não vou me inquietar. Por quê? Porque mesmo o mar estando agitado, as ondas estando altas e o vento estando forte, Ele está na barca comigo. Ele está na barca da minha vida. Ele está na barca da nossa vida. A gente precisa crer nisso, meus irmãos e minhas irmãs. É muito fácil, eu sempre digo isso, é muito fácil ter fé quando tudo está bem. Quando a minha vida financeira está ótima, quando a minha vida familiar está perfeita, quando eu não tenho contrariedade, quando eu não tenho doença, quando eu não tenho problema nenhum. É muito fácil seguir a Jesus em momentos como esse. Mas aí, de repente, surge uma doença, de repente surge um problema com o filho, de repente surge um problema conjugal, um problema financeiro. Como esse tempo que nós passamos de pandemia, de quarentena, de isolamento social, as ondas altas, o vento forte. Em quem nós podemos confiar? Para quem nós temos que olhar? Exatamente para Jesus. Lembra, em outra passagem, quando Pedro sai do barco, Pedro caminha sobre as águas. E a partir do momento em que Pedro tira os olhos de Jesus, olha para as ondas, começa a afundar. Por quê? Porque tirou os olhos de Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, o segredo é esse. Jesus está no barco da nossa vida. E mesmo que pareça que vai afundar, não vai afundar. Por quê? Porque Ele está comigo, Ele está com você. Confie. Jesus reclamou: homens fracos na fé. E Ele disse também para nós hoje: por quê? Tanto medo, tanto desespero. Eu estou aqui. Se eu cuido dos bichos, eu cuido dos pardais, eu cuido dos passarinhos, as ervas do campo, eu não vou cuidar de vocês? Confiemos. Mesmo que pareça ilógico, mas confiemos. Isso é o que o Evangelho de hoje nos ensina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem.